Palestra de Joel Goldsmith. O poder espiritual dissolve as aparências dos sentidos. Tape 214b, tradução de Rosilda Rocha. Então, vamos compreender a importância da palavra eu. E tantas vezes quantas puder, feche seus olhos e simplesmente leve essa palavra eu para a sua meditação contemplativa. Frequentemente e sempre que tiver problemas, feche seus olhos e tome essa palavra eu internamente. Tome conhecimento dela. Veja se não pode chegar à realização de que esse eu é infinito, eterno, imortal, onipresente. Está sempre justamente onde você está. Se fizer sua cama no inferno, ele está ali. Se subir aos céus, ele está ali. Se andar pelo vale da sombra da morte, ele está ali. Comece a viver com essa palavra eu. E comece a entender porque foi dito que eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Isso tem alguma referência com um homem chamado Jesus? Certamente não, porque Jesus, como ser humano, nos deixou e não está conosco. Pelo menos até onde temos conhecimento. E assim, isso seria uma mentira. Agora, isso não se refere a um homem chamado Jesus. Esse eu significa exatamente o que está dito eu. Ele não diz que Jesus nunca o deixaria, nunca o abandonaria. Não diz que Moisés não o abandonaria. Não diz que Buda não o abandonaria. Diz, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Agora você vê quando Jesus disse, eu sou o pão, o vinho e a água. Se estivesse se referindo a Jesus, estaríamos sem o pão, o vinho e a água. Não estaríamos? Isso seria triste para nós. Mas o mestre não disse que Jesus era o pão, o vinho e a água. O mestre disse, eu sou o pão, o vinho e a água. Ele não perguntou aos discípulos quem os homens dizem que Jesus é. Ele disse, quem os homens dizem que eu sou? Agora, em sua meditação, simplesmente pense sobre isso. O que ele quis dizer com eu? E ele não estava sozinho nessa afirmação. Você sabe que Moisés também disse, eu sou, eu sou. Estava ele tentando dizer às pessoas que ele era o Deus Todo-Poderoso? Bem, seria estranho que ele dissesse isso. E então, que Jesus também dissesse. E que antes Krishna também tenha dito. E então veio Shankara e também disse. Haveria tantos deuses na Terra? Não. E eles não disseram que seres humanos são deuses. Disseram que eu sou Deus. Então, quando você meditar nessa palavra eu, lembre de cada passagem da escritura hebraica ou da escritura cristã que você conhece. Lembre, eu sou. Eu sou colocará palavras em sua boca. Eu sou vai à sua frente. Eu sou me enviou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão, o vinho e a água. Eu sou a ressurreição. Eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou, porque eu e o Pai somos um. Eu vou adiante de ti para preparar um lugar para ti.
Eu vou adiante de ti para fazer os caminhos tortuosos retos. Eu estarei contigo até o final do mundo. Eu sou é o nome. E você vê, à medida em que pondera sobre isso, vai entender porque Isaías pôde dizer: se afaste do homem cuja respiração está no próprio nariz. Porque, para que pode ele ser contado? Não ponha sua fé em príncipes. Isso não é maravilhoso? Não ponha a sua fé em príncipes. Por que não? Porque eu, no centro de seu ser, sou majestade. Eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vê isso? Eu. E quando você se tornar familiarizado com esse eu, no centro de seu ser, saberá por quê. Eu, o Pai, e eu, o Filho, somos o mesmo eu. Somente que eu, o Pai, é o eu de todas as coisas e de todas as pessoas na face do globo. Enquanto eu, o Filho, sou a individualização, a expressão individual, o ser individual desse eu que é o eu universal de cada um de nós. Quando aprender a viver com esse eu, verá por que pode tirar seus olhos do homem cuja respiração está no nariz. Pode deixar de ser dependente do homem cuja respiração está no nariz ou precisar do homem cuja respiração está no nariz. Você verá porque é tolice odiar e temer o homem cuja respiração está no nariz. Você até mesmo verá porque é tolice amar indevidamente o homem cuja respiração está no nariz. Porque eu no centro de seu ser, sou a totalidade da divindade corporificada. E esse eu aparecerá externamente como a realização de minha vida. Quer eu precise de alguém no nível humano, no nível de criança, de animal, no nível de moradia, companhia, professor, estudante, qualquer que seja a necessidade, o eu é a realização de tudo isso. E posso ficar muito sereno e paciente e esperar que esse eu realize a si mesmo. Essa é a razão por que, em todo o nosso trabalho espiritual aqui, não temos que fazer propaganda. Eu me sento pacientemente e tudo que me pertence vem a mim. Todos que estão no meu nível de consciência, todos a quem posso abençoar, vêm a mim por vontade própria. Você me atrai para você. Se eu puder ser de algum benefício para você. Então, olhe em torno e vê que cada pessoa necessária ao seu desdobramento, quer seja no nível de professor ou estudante, quer no nível de marido ou esposa ou filho, você a atrai para si mesmo à medida em que habita na verdade de que eu sou a totalidade de tudo isso. Eu sou a corporificação de tudo isso. Eu corporifico a infinidade do bem dentro de meu próprio ser, dentro do eu que eu sou. E Moisés corretamente disse: o eu sou colocará palavras em minha boca. O mestre disse: se você for levado perante o juiz, não se preocupe sobre o que irá falar. Deus colocará palavras em sua boca. Por quê? Porque você está carregando Deus dentro de si mesmo
na forma do eu. Eu. Agora, é somente quando não sabe disso que vai procurar fora de seu próprio ser, porque acredita que precisa de ter alguém ou alguma coisa externa a você e que não pode viver sem ela. Porém, isso não é verdade. Você pode viver sem coisa alguma ou pessoa alguma. Em todo mundo, através da realização do eu sou. Não que será deixado sem pessoa alguma ou coisa alguma, mas que não tem que se preocupar com isso, porque eu atrairei para mim o que é meu. O poema de Boros é maravilhoso nesse sentido. O que é meu deve vir a mim. Eu me sento e espero serenamente, e meu bem deve vir a mim, porque o eu, no centro do meu ser, está atraindo para mim aquilo que vai aparecer como a completude do meu ser. E tenho apenas que me sentar e esperar, ser paciente e confiar nesse eu no centro do meu ser. Porque está esse eu no centro do meu ser como a minha realização. Ali está o Cristo ou o Messias, eu, o meu ser. Essa é a centelha da divindade que foi colocada dentro de cada um de nós para atrair para nós o que é nosso e que aparece como realização. Se apenas não comermos da árvore que, infelizmente, está crescendo no meio de nós. Existe uma pequena árvore ali na mente que tem o fruto do bem e do mal. E se apenas deixarmos esse bem e esse mal à parte e entendermos que não existe o bem e o mal, existe apenas o eu, somente eu. Então, não se engane com essa maçã. É um fruto dessa árvore que sugere a ideia do bem e do mal. Está ali e não sei como chegou ali. Não tem uma explicação para essa questão que é feita em quase toda a classe. Se Deus é infinito, como surgiu essa crença no bem e no mal? Eu não sei. Sei apenas que as Escrituras revelam que está ali. E tendo vivido alguns anos na Terra, eu também tenho visto sinais dessa árvore do bem e do mal em torno da Terra. E minha experiência com as pessoas mostra que a única coisa que causa problemas entre nós é essa crença no bem e no mal. Algumas coisas são boas e algumas coisas são más. Algumas pessoas são boas e outras são más. Algumas condições são boas e algumas são más. Então, nós temos aceitado essa crença. Porém, se a deixarmos fora de nosso pensamento, o que vai nos restar? Eu, simplesmente eu. Agora, se eu habitar nessa palavra eu e deixar essa palavra eu habitar em mim, darei frutos ricamente. Eu, o Deus dentro do meu ser, dará frutos ricamente, porque meu Pai tem prazer em que eu dê frutos ricamente. Nisso é Deus glorificado, que eu dê frutos ricamente. Simplesmente pense sobre isso. A vontade de Deus para o homem é boa. Deus não tem prazer em sua morte. Se volte para mim e viva. Portanto, a vontade de Deus para nós é que vivamos harmoniosamente, que vivamos ricamente. O mestre, você sabe, resumiu tudo isso em uma sentença. Eu vim para que tenhais vida, e que tenhais vida mais abundantemente. Agora,
Se simplesmente compreender que ele não disse: Jesus veio para que você tenha vida, mas eu vim. E agora se volte para dentro e compreenda que esse eu do qual ele está falando é o mesmo eu do qual Moisés falou. Esse mesmo eu que está no centro de seu ser. Eu. Esse eu está no centro de seu ser por uma razão: para que tenha vida e que tenha vida mais abundantemente. Todavia, deve recebê-la desse eu, não do homem cuja respiração está no nariz, e nem mesmo de príncipes, não como favor de pessoa alguma, porém de uma completa entrega, uma completa confiança no eu. Eu vim para que tenha vida e para que tenha vida mais abundantemente. E eu estou no centro de seu ser. O Pai, no centro de seu ser, ele realiza o trabalho. Isso é o Pai dentro de você. Eu, o Pai, eu, o Filho, eu, o Espírito Santo. O eu dentro de você. Agora, simplesmente pense sobre por que temos problemas. Nós temos olhado para fora de nós mesmos, para o homem cuja respiração está no nariz. Temos olhado para príncipes, temos olhado para todos os lugares e para todas as pessoas, mas não para o eu. E ainda assim, eu vim para que eu tenha vida e para que tenha vida mais abundantemente. Se você viver na consciência dessa verdade de que eu sou, se deixar essa verdade habitar em você, dará frutos ricamente. E nisso Deus é glorificado, em que você dê frutos ricamente, que você viva ricamente, que viva abundantemente, que viva harmoniosamente, alegremente, completamente, perfeitamente, eternamente. Todavia, não pode fazer isso se estiver olhando para fora do eu, mas deve estar buscando o seu verdadeiro ser. E assim voltamos novamente a esse assunto. Essas últimas duas classes estão cheias disso. Eu sou o pão, eu sou o vinho, eu sou a água. Tudo isso é o eu dentro de seu próprio ser. Agora, quando vivemos nessa realização, se praticarmos diligentemente a cada dia, não leva muito tempo até que nosso olhar comece a ser retirado do homem cuja respiração está no próprio nariz, ou da mulher ou de príncipes, e paramos de acreditar que aquilo de que necessitamos está lá fora, e habitamos cada vez mais nesse eu, nesse ser divino. E então, quando olhamos para fora, dizemos: "Oh, mas eu e você somos ainda eu. O eu do meu ser é o eu de seu ser, e nós somos um." Assim surge esse período quando, como nós aqui nessa classe, podemos partilhar uns com os outros. Mas não fazemos exigências uns aos outros. Nada. Cada um nessa sala está livre para vir e para ir. Não temos filiação. Não temos obrigação. Você vem e vai quando quiser. Você é livre. Enquanto estamos juntos, partilhamos. O que quer que o Pai me tenha dado, eu partilho com você. O que quer que o Pai lhe tenha dado, você partilha comigo. Estou partilhando do meu nível e você está partilhando do seu. Porém, somos todos um e tudo é voluntário.
Cada parte de nosso relacionamento é voluntária. Eu não estou dependendo de você por dinheiro, ou companhia, ou ajuda, ou coisa alguma. E você também não está dependendo de mim. Todos vocês estão aqui da mesma forma, unidos na verdade, unidos em Deus. Então, você me deixa livre. Eu não tenho que permanecer em um lugar para servi-lo. Posso viajar pelo mundo porque você aprendeu que não é meu corpo que vai ajudá-lo, é a consciência. E a consciência está em qualquer lugar onde você está. E aprendi isso sobre você. Aprendi que não é seu corpo, nem é seu dinheiro que significa coisa alguma para mim. É sua consciência. E é nisso que estamos unidos, em consciência. E mesmo enquanto estamos partilhando, não estamos fazendo exigências. Nunca esqueça disso. Nenhuma exigência de forma alguma. Quando você se vê nesse mesmo relacionamento com todo esse mundo, com seu marido, sua esposa, quando vê que nossas vidas juntos não é uma exigência de uns sobre os outros, que não existe tal coisa como direitos legais entre nós, nenhum, de natureza alguma. Existe apenas a alegria de partilhar, partilhar da companhia. E isso é tudo. E tudo isso deve ser livre, deve haver livre arbítrio. Tudo deve ser voluntário. De outra forma, maridos e esposas vão entrar em conflito da mesma forma que amigos e vizinhos, da mesma forma que duas nações ultimamente entram em guerra, desde que uma esteja fazendo exigências sobre a outra. Ou quando uma pessoa acredita que tem direitos legais sobre a outra. Assim sempre vai haver conflitos. Vai haver todas as coisas, desde processos legais até guerras. Porém, quando podemos dizer uns aos outros, como estamos dizendo nessa sala, estou aqui no espírito de partilha, cooperação e alegria. Mas reconheço que não lhes devo nada, e vocês reconhecem que não me devem nada. Reconheço que cada um de nós é livre em nosso próprio ser. Assim, podemos ser tão alegres como somos e podemos ser dessa forma para sempre. Mas Deus me livre de ter você como prisioneiro, nem que seja por um minuto, por coisa alguma, porque você sentirá as algemas e irá querer quebrá-las rapidamente. As únicas algemas que temos são as algemas da compreensão espiritual que nos unem no amor espiritual. Agora, precisamos ter esse mesmo relacionamento com todos na Terra. Devemos ser capazes de nos voltar para todos. E não vamos falar, mas internamente podemos dizer: eu sou um ser livre. Eu não me mantenho preso a ninguém e não permito que pessoa alguma fique presa a mim. Não reclamo direito algum sobre pessoa alguma ou de pessoa alguma e testemunho que ninguém tem qualquer direito sobre mim. Eu nasci livre, eu vivo livremente, eu vivo, me movo e tenho meu ser em Deus. E tenho a liberdade do ser de Deus. O que tenho para oferecer, partilhar, dar, essa é minha alegria. E não estou buscando um retorno do homem cuja respiração está no próprio nariz. Se houver qualquer retorno, deixo que venha de Deus. Nunca, nunca, nunca sinto que o que faço porque pessoa alguma tem um direito legal a isso. Nunca sinto que qualquer
coisa que eu faço, faço por causa de algum retorno. O que eu faço é simplesmente uma expressão livre de minha própria vontade, meu próprio desejo, o desejo do meu ser, o desejo do eu dentro de mim. Se houver um retorno, deve vir de Deus. Não devo olhar para o homem cuja respiração está no nariz. Não devo olhar para príncipes. Não devo olhar para meus pais, filhos, marido ou esposa. Cada um é deixado livre desde que eu e meu pai somos um. E meu pai me diz: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Portanto, posso olhar para o meu pai, o pai dentro de mim, o eu no centro do meu ser e estar certo de que ricos frutos estão jorrando como minha vida, numa medida abundante, e somente eu posso restringi-la. E a restringo quando, em lugar de olhar para mim mesmo, para esse eu com letra maiúscula, olho para fora e digo: oh, você precisa ser agradecido. Você tem que fazer isso por mim, porque eu faço por você. Ou você merece isso e eu mereço aquilo. No minuto em que isso acontece, estou vivendo uma vida de restrição, uma vida de limitação. Eu me mantenho aprisionado a você e o mantenho aprisionado a mim. E então, não existe vida abundantemente. Vida abundante não vem do homem, vem de Deus. Não existe ninguém na face da terra que possa lhe dar vida abundantemente. Ninguém. Se alguém lhe der $1 milhão, vai lhe manter aprisionado de alguma outra forma. Se lhe der liberdade de uma forma, vai lhe manter aprisionado de uma outra forma. Tudo isso são os relacionamentos humanos. O relacionamento espiritual é que você não está amarrado a mim e eu não estou amarrado a você. Todavia, existe um elo de amor espiritual entre nós, porque temos apenas um Pai. Não chame homem algum na terra seu pai, porque existe somente um, e esse é o seu Pai e meu Pai. E por causa disso, nós somos um nessa ligação espiritual. Você é de minha família espiritual e eu sou da sua. Nós somos uma família espiritual. Portanto, se partilho livremente, abundantemente. Não em virtude de minha bondade, mas em virtude do fato de que Deus flui através de mim e como eu. Liberte a todos em sua vida nesse instante. Liberte a todos em Deus. Deixe que cada um ser o filho de seu Pai. E que você também seja o filho de seu Pai. E concorde que ninguém tem domínio sobre você, mas somente Deus. Que Deus é sua fonte e o seu suprimento. Deus é a sua fonte, aquele que o mantém e sustenta. E, portanto, através da graça de Deus, você tem uma infinidade para partilhar. Partilhe-a livremente no nível em que a tem. Não espere um retorno daqueles com quem você partilha. Isso seria pecado da mesma forma que dizimar, esperando que, porque você deu 10%, vai conseguir 90% de volta. Esse tipo de dízimo o tipo de dízimo que resulta em fracasso. Dizimar é uma das atividades espirituais mais elevadas que pode ser conhecida na experiência humana. Porque dizimar diz: livremente recebi, e ao dizimar eu dou de volta. E de tudo que recebo alegremente dou de volta 10%. Isso é o verdadeiro dízimo.
Ele não busca retorno, mas o retorno é rico, é abundante. E assim é com o amor que damos livremente, não esperando coisa alguma em retorno. Simplesmente imagine colocar comida para os pássaros que vêm ao seu jardim e esperar um retorno deles. E veja quão ridículo isso seria. Aquilo que dá a esses pássaros que vêm ao seu jardim, esse é o grau de seu amor pelas criaturas de Deus. E você não busca retorno algum. Você faz isso, quer esses pássaros cantem ou não. Você faz isso, quer tenha uma linda plumagem ou não. E você faz isso somente por uma razão. Porque vem à sua mente o pensamento de partilhar. E assim deve ser o nosso relacionamento uns com os outros. Deve vir às nossas mentes. Se estivermos vivendo de acordo com Deus, deve ser uma parte de nossa mente, deve chegar à nossa consciência que devemos partilhar. Porém, é pecado esperar retorno. É pecado pensar que, porque estamos dando, devemos esperar que algo nos seja dado. Nossa graça é de Deus. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Portanto, sou livre para partilhar sem buscar qualquer retorno. Sou livre para fazer, sou livre para ser. Não existe penalidade por dar, não existe penalidade por partilhar, nem existe falta alguma ou limitação. Nos foi dito que o materialista recebe e então encontra um buraco em seu bolso e nada fica ali. Porém, o ser espiritual está continuamente jorrando e nunca tem nada a menos. Então, assim é que a graça de Deus é minha suficiência e é vida expressa abundantemente desde que eu esteja olhando somente para o eu no centro do meu ser. Eu no centro do meu ser. Eu. O eu que nunca me deixará, nunca me abandonará. O eu que eu realmente sou. Não o eu que tem que ser conseguido, alcançado, mas o eu que precisa ser realizado. Como o realizo? Tenha esses períodos de meditação contemplativa, períodos em que se senta calmamente e começa a pensar sobre eu. Eu. O que sei sobre esse eu? Onde está esse eu? Quem é esse eu? Quem eu sou? O que eu sou? Qual é o meu propósito na vida? Qual é a minha função na vida? Quais são os meus deveres? Quais são as minhas obrigações? O que eu sou? Por que eu estou funcionando? Por que nasci? Por que estou aqui? Qual o propósito que devo realizar? Você vê, nada disso tem a ver com conseguir. Nada disso tem a ver com conseguir, receber ou alcançar. Cada simples parte disso tem a ver com a contemplação de o que devo fazer, o que devo realizar, o que posso dar, como posso dar, a quem devo dar. O eu no centro do meu ser está aqui para que a vida seja expressa abundantemente. Que a vida seja expressa abundantemente em quem? Quando? Onde? Como? E eu contemplo tudo isso. E pouco a pouco, esse eu começa a revelar a si mesmo. E à medida em que revela a si mesmo, ele me mostra como servir, a quem servir, quando servir. E tudo isso sem nem um pouco de desejo de reconhecimento ou recompensa. Lembre do 6º capítulo de Mateus. Quando orar,
Não ore nas sinagogas onde possa ser visto pelos homens. Vá para o santuário interior de seu próprio ser. Ore em segredo. E o Pai que vê em segredo o recompensará abertamente. Quando der esmolas, não as dê em público, onde possa ser visto pelos homens. Dê suas esmolas secretamente, onde somente eu possa testemunhar. Eu, o Pai, no centro de seu ser. Eu testemunho tudo o que faço. Eu testemunho tudo o que passa pela minha mente. E o eu que vê em segredo me recompensa abertamente. Portanto, nunca, nem por um minuto, acredite que nós estamos escondendo alguma coisa. Nunca acredite nem por um minuto que qualquer coisa que façamos, boa ou má, fica sem ser vista ou notada. Eu, no centro do meu ser, estou consciente de tudo o que faço. Eu, no centro do meu ser, estou consciente de tudo o que penso. E você não sabe que essa é a razão porque quando faço alguma coisa errada ou penso alguma coisa errada, esse pequeno eu sente o que eles chamam aqui de consciência culpada, porque sou eu, esse pequeno eu, indo contra o eu. O eu que é a medida da perfeição. E quando fazemos alguma coisa diferente disso, estamos fora de linha uns com os outros. E então, eu e o Pai não somos um. E assim, quando algo dentro de nosso próprio ser está fora de alinhamento com o eu, isso nos causa dor e chamamos a isso consciência. Agora, a natureza de Deus é eu, e esse eu veio para que eu tenha vida e que a tenha mais abundantemente. Esse eu veio para me alimentar, vestir e abrigar, para ser a minha companhia. Obrigado.